Define parameters of program. Oi, eu sou o Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma Resenha Jedi. Aqui quem fala é Gustavo Gobi e hoje estamos aqui para falar da derradeira terceira temporada de The Mandalorian, que terminou agora nessa quarta-feira, 19. Estamos aqui para analisar a temporada como um todo. Estou aqui, claro, com os meus amigos, né, fechando esse trio aqui do Resenha Jedi. Salvador Nogueira, beleza? Fala, Gus, Murilo, prazer estar com vocês para falar dessa temporada aí, que, olha, não foi a melhor de Mandalorian até agora, mas foi legal. Olha isso, não senti firmeza nessa frase, não senti. Estamos aqui também com o Murilo Vongrol. E aí, Murilinho, beleza? Beleza. Vamos comentar essa temporada aí que trouxe o pior de The Mandalorian e trouxe o melhor de The Mandalorian. Olha só, rapaz, vocês começaram afiado, viu? Eu tô curioso pra saber essas opiniões aí, porque eu não achei que vocês já iam começar desse jeito, não. Confesso que a terceira temporada, pra mim, foi muito boa. Acho que o finaleira mesmo, o último episódio, ele jogou seguro, ficou ali numa região muito morna, pro meu gosto, né? Mas a temporada como um todo me apeteceu demais. Eu acho que essa temporada ela deixou um pouco de lado o Mandaloriano, o Din Djarin e o Grogu, né, que agora é Din Grogu, e expandiu para poder contar um pouco mais dos Mandalorianos, né? Então, The Mandalorian, ele virou aí os Mandalorianos. Queria saber, pra gente começar, nosso amigo Salvador, o que você achou, cara, dessa decisão deles dar uma freada na história ali da dupla? Primeiro trazer o Grogu de volta, né? Que ele tinha se despedido no final da segunda, de repente, voltou aqui na terceira, porque quem viu o Book of Boba Fett viu o que aconteceu, quem não viu, perdeu, voltou o Grogu, é isso aí, né? Então eu queria saber de você, o que você achou aí dessa volta do Grogu e dessa falta de protagonismo que ele e o Din Djarin tiveram nessa temporada. Olha, Gus, é engraçado, me deu uma certa sensação, em dado momento, parecida com a que eu tive ao assistir The Book of Boba Fett. Que é justamente a série do Boba Fett, de repente, você pega um outro caminho e é outro personagem que é o protagonista de um episódio ou outro e tal, e não sei o quê. A gente viu muita coisa aparecendo em The Book of Boba Fett que não era do Boba Fett, e que foi em detrimento do personagem naquela ocasião. Aqui nós tivemos um fenômeno parecido, parece que é uma coisa padrão nesse desenvolvimento aí do Mandoverso, mas com mais sensibilidade. A gente nunca perde completamente do radar que o Din Djarin é o foco de The Mandalorian. A gente tem, em certo momento, a Bo-Katan ganhando mais espaço e ganhando um protagonismo, mas é um coprotagonismo. Você não vê ela sozinha se projetando e de repente esqueceram que o Djarin existia. Então acho que foi feito de uma forma mais equilibrada, mais interessante. Eu acho que o arremate da temporada sinaliza que eles estão fechados com o Mandaloriano, com o protagonista da série, mas que usaram essa segunda temporada para fazer esse arco dos Mandalorianos, o que rolou com o planeta e como a cultura está se reconstruindo, inclusive usando o próprio Djarin como um catalisador depois do expurgo e aquela coisa toda que aconteceu lá nas Guerras Clônicas. Então acho que assim, foi legal, mas foi um pouco esquisito ver essa mudança de foco, e em algum momento me preocupou. Eu comecei a ler rumores de que o Pedro Pascal estava insatisfeito, que ele ia sair da série, que a série ia ficar em cima da Bo-Katan. Então ver o desfecho me deu uma certa tranquilidade, de que não, eles não vão trocar de protagonista, continua sendo a duplinha dinâmica ali. Mas foi legal acompanhar o arco da Bo-Katan e a reunião dos Mandalorianos aí nessa terceira temporada. Boa, e você, Murilo, o que você achou, né? Já que Star Wars, a gente fala tanto de universo expandido, o que você achou dessa expansão dos Mandalorianos aí na série?
Cara, o que eu vou te dizer? Eu acho que isso eu ainda não tenho uma opinião formada se isso é a principal qualidade ou é o principal defeito dessa nova era de Star Wars. Eu lembro quando a gente assistia juntos o livro de Boba Fett, como o Salvador falou, daqui a um pouco a gente pegava aqui um rumo completamente diferente. Parece que tudo quer contar o mesmo universo, a mesma história. Então daqui a um pouco a gente tá fugindo do foco aqui do Mandaloriano e estamos indo na Bo-Katan, nós estamos lá no Boba Fett, esquecemos que o dono, o cara que é o título da série existe para contar a história do Baby Yoda, do Luke Skywalker. Parece que às vezes, aí que eu quero te dizer que eu ainda não decidi, ou ainda não formulei minha opinião se é a melhor qualidade ou o pior defeito. Eu não sei se é uma grande confusão ou é a fina flor do universo expandido. E eu acho que a gente só vai poder ter essa resolução com a continuidade. A gente vai ter mais séries agora e ver como continua se apresentando. Eu acho que a gente tá muito embrionário ainda para poder formular opinião e dizer, puta, isso é o que é legal, isso que Star Wars difere dos outros nessa nova era. Ou, nossa, é uma grande confusão. Então eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco para ter essa opinião. Sobre a questão da terceira temporada, especificamente de Mandalorian, eu falei no começo que eu achava que ela apresentava o pior e apresentava o melhor. Eu acho que toda essa história dos Mandalorianos, ela é metade o que ela tem de melhor e metade o que ela tem de pior. Porque eu acho que era uma história muito interessante pra gente ver. Eu acho que isso tira um pouco a série do samba de uma nota só, do Mandaloriano e do Grogu. Então isso eu acho o melhor que o Mandaloriano tem a oferecer. E eu acho que o defeito dela é o que de pior o Mandaloriano tem a oferecer, que às vezes ela cai no terreno de ser chata. E isso é o pior que o Mandaloriano tem a nos apresentar. Então é isso que eu quis dizer no começo da fala. Então, desse tudo, eu espero que vocês tenham entendido dessa confusão do que eu falei. Não, deu para entender, mas eu acho que eu vejo essa expansão com bons olhos. Eu acho que a série caminhava para isso no momento em que apresentou a Bo-Katan e alguns outros poucos Mandalorianos. O Darksaber tá lá desde o final da primeira temporada. A gente sabe do carinho que o Dave Filoni tem por todo o arco dos Mandalorianos construído em Clone Wars. Então eu já imaginava que ele, em algum momento da série, fosse expandir esse universo, fosse trazer mais Mandalorianos e realmente mergulhar na cultura mandaloriana ao ponto da gente ter os personagens voltando a Mandalor, para meio que reconquistar Mandalor. Então eu vejo isso com excelentes olhos, assim. Acho que a execução foi muito bem feita. Todas as divergências que você tem entre os clãs, é tudo nítido, tudo bem trabalhado, mas também a convergência, ela também é bem construída. Agora, eu tenho uma questão aqui que eu vou jogar para o Salvador, que gerou muita polêmica ali no meio da temporada, que a gente não pode deixar de debater aqui, que é justamente o Darksaber, né? Foi de graça que ele foi cair na mão da Bo-Katan, né? Vamos falar a verdade? O que você achou, Salvador? Ah, cara, eu achei, e depois quero eu te fazer uma pergunta também sobre o que você estava falando, mas eu achei adequado. Foi meio de graça, mas eu acho que tinha que ser de graça para ser surpreendente e para não criar um antagonismo entre o Din Djarin e a Bo-Katan, que era a parte essencial da trama como um todo, né? Porque aí você tem a mulherzinha lá que lidera né, a que faz a ferreira lá, que lidera os caras e que meio que é a sacerdotisa daquele clã ortodoxo mandaloriano, falando, precisamos unir os vários clãs, as várias variações culturais que nós temos, aí fala para Bo-Katan tirar o capacete. Então, para fazer essa união, para fazer essa construção, era preciso que o Din Djarin e a Bo-Katan não fossem antagônicos, mas fossem um suporte do outro, para que mostrasse na prática a importância dessa fusão aí, né, das culturas. Então eu acho que a única forma de passar o sabre para ela seria da forma como foi feita. E eu achei até que foi bem resolvidinha, com a coisa dele ser primeiro um rejeitado e ter que ir lá mergulhar nas águas lá de Mandalor, tal, não sei o quê, e aí ela salva ele, porque tem um monstrão lá. Eu achei adequado, achei que funcionou. Acho que agora, não teve porrada para pegar o sabre, mas houve essa transição que eu acho que no final foi uma coisa meio política, né? Tipo, o próprio Din Djarin, ele faz uma decisão naquele momento do tipo, não, você mereceu, ó, tá aqui. Aí achou lá nas letras miúdas do contrato dos Mandalorianos, não, ó, você me salvou, você fez isso, não sei o quê, pá, você usou o sabre para me salvar, não sei o quê, então tá valendo. Toma, é teu. Então acho que
essa costura eu acho muito legal, né? Porque o Din Djarin, ele parece... Tudo bem, ele foi criado entre esses Mandalorianos ortodoxos, mas ele tem uma visão de mundo que é mais abrangente. Então ele transita como caçador de recompensas, uma outra hora ele decide seguir os princípios dele e abandonar o trabalho de caça-recompensa por causa do Grogu, ele perde o capacete num momento de desespero ali para conseguir se preservar lá quando eles fazem aquela infiltração lá dos Imperiais e tal, e depois ele tem que recuperar a honra perdida, então ele está sempre transitando entre os dois mundos, eu acho. E isso é uma habilidade política, essencialmente. Você saber lidar com contrapontos e transitar ali no meio do caminho, negociar com esse, com aquele. E eu acho que nesse contexto todo, para mim, funcionou. Talvez quem quisesse tiro, porrada e bomba para a troca do sabre não tenha ficado satisfeito, mas para mim eu acho que funcionou. E o que eu ia te perguntar é que você estava falando que é positiva essa mistura e tal. Eu também acho que do ponto de vista de construção de universo, sem dúvida. Mas eu tenho alguma dúvida do ponto de vista estratégico, pensando da série do lado de fora. Porque assim, por exemplo, vamos pegar uma coisa que você mesmo citou. Grogu cai de paraquedas, ele vai embora na segunda temporada e volta de paraquedas na terceira, como se nada tivesse acontecido. O Mandaloriano, até por causa do Grogu, foi um estouro de audiência, foi um fenômeno mundial, foi uma coisa estrondosa. Book of Boba Fett foi uma coisa bem mais restrita. Você não tá rifando uma parte da audiência quando você fala, olha, um pedaço da história tá naquela série que você não quis ver, que por sinal é lenta pra caramba e tal, não sei o quê, e metade da história não é o que você quer saber. Você não tá correndo riscos demais de criar um universo tão grande que o cara precisa assistir tudo, o que pra nós, fãs inveterados, vai funcionar super bem, mas pro cara que vai lá e pega uma amostrinha, um Mandaloriano aqui, um outro negócio ali, talvez seja meio arriscado, não? Com certeza. Eu acho que a decisão foi errada mesmo, cara. Eu acho que foi errado eles terem trazido tanta coisa importante sobre o Grogu e o Mandaloriano em uma outra série, entendeu? Eu acho tudo bem ele aparecer na outra série, tudo bem ele interagir com o Boba Fett, assim como o Boba Fett teve em Mandalorian. Eu acho legal essa troca, porque mostra que existe uma conexão do universo, existe uma coesão narrativa, existe uma linha temporal que está costurando aquela história que a gente sabe que vai chegar no filme do Dave Filoni no futuro. Eu acho super positivo. Mas o que foi feito foi mudar completamente o status quo dos personagens em uma outra série. Então eu acho que realmente não foi, essa costura ela não foi bem feita. E até aproveitando, pegando um gancho nisso, já eu passo pro Murilo, mas depois que eu terminei o último episódio, eu tava na cabeça que ia ter uma ceninha pós-crédito do Tron, né? Eu tava esperando, né? O coração batendo mais forte, né? E aí não aconteceu, e eu fiquei pensando, mas tem um seu lado positivo, que é justamente esse. O Tron já foi mencionado várias vezes nessa terceira temporada. Várias vezes. Então, tá suficiente, cara. Você já consegue conectar. Quando você chegar na série da Ahsoka, se você for assistir a série da Ahsoka, o Tron aqui, foi mencionado lá, legal. Tá no mesmo universo, os caras estão costurando. Bacana. Mas assim, se você traz o Tron agora como vilão de Mandalorian, e depois de novo como vilão de Ahsoka, sabe? E aí o que acontecer em Ahsoka, você vai ter que ver Ahsoka pra entender a quarta de Mandalorian, sabe? Então assim, realmente eu baixei um pouquinho a bola e falei, não, tudo bem. Ele foi bem mencionado, ele foi usado do jeito, né? De uma forma superficial, só pra amarrar. Eu acho que tá tudo bem. Tem que deixar um pouquinho o lado de fã, né? Um pouquinho de lado nesse momento e analisar o contexto como um todo. Então assim, eu acho que realmente nessa questão aí do Grogu se despedir, uma cena tão emotiva, tão incrível, Luke Skywalker. E aí depois você volta em Book of Boba Fett, traz o Luke Skywalker de novo, traz a Ahsoka de novo lá, né? E conta uma parte tão importante da história dos dois. E não tá sendo exibido para quem vê só Mandalorian, realmente um erro. Murilinho, você tá esperando aí para falar? Por favor, quero sua opinião. Não, eu quero concordar com vocês de achar que é uma má decisão, porque eu acho que é uma decisão de bolha, assim, sabe? De gente que acha que todo mundo pensa e consome Star Trek, Star Wars, que nem eles. Vou pegar um exemplo aqui. A minha avó ama Star Wars, ama muito.
E ela curtiu muito as 2 primeiras temporadas de Mandalorian. Eu fui lá, baixei o Disney Plus pra ela, ensinei ela a ver e tal. E ela assistiu. Aí eu falei, ó, lançou Boba Fett. Olha, ela olhou 2 episódios e me ligou, ó, dormi nos 2. Não vou continuar assistindo. Por mais que eu ame Star Wars, vou ver outra coisa. Na época ela me disse, ela gosta muito de Discovery. Ela falou que ia ver Discovery de novo. Aí eu falei, não, é que tu precisa assistir. Eu falei, não preciso não. O que eu preciso pra assistir? Não, é que vai ter Mandalorian, tu precisa assistir. Não preciso. Aí chegou a nova temporada de Mandalorian, que é que me liga, o que tá acontecendo, entendeu? Eu não tô entendendo nada dessa temporada nova. E aí eu acho que tu joga fora esse fã que não é tão ligado, sabe? É tipo aquele lance do senhor que não sabe qual jogo, qual streaming tá passando o time dele hoje. Então eu acho que tu joga fora uma parcela muito grande. Cara, Star Wars não deveria ser feito pra gente, que é fã inverterado. É pro grande público. E tu perde uma parte do grande público quando fica assim, tudo conectado, cada centímetro. A Marvel conseguiu fazer um universo super conectado. Primeiro, a Marvel mainstream estupidamente alto, mais do que é o universo de série Star Wars. E 2, não era essa confusão também, que é Star Wars, que é uma por cima da outra. Então eu queria concordar com vocês e dando esse exemplo e dizer que é uma decisão que se continuar nessa vibe pode ser até artisticamente bonito e bom, mas comercialmente ela vai começar a cobrar seu preço. Pois é, cara, realmente. Mas assim, vamos concordar aqui que esse é um debate superado, né? Os erros do passado realmente tem que deixar lá. O Grogu voltou, tudo volta ao normal nessa 3ª temporada, os 2 estão juntos. Queria saber de vocês uma coisa que eu achei um detalhe tão genial, é uma coisa, digamos assim, pequena, mas que muda tudo, né? O Grogu, a gente viu ele evoluir na força nesse tempo, a gente vê que as habilidades dele estão mais aguçadas, mas uma coisa que sempre me incomodou em relação a ele é a falta de mobilidade. Ele sempre dependia, né, daquela casinha que o Mandalorian deu pra ele, né, que ele anda e tudo mais, enfim. Mas ele sempre dependia daquilo, cara. Ele dava os pulos dele, usava a força, mas ele não sabia sair correndo, né? Até hoje não sabe. Mas, cara, toda a construção, desde o começo da temporada, para poder retomar o IG-11, para depois o IG-11 virar um IG-12, e o Grogu utilizar esse IG-12 como locomoção, eu achei de uma sacada que, assim, pô, pareceu tão óbvio, mas que ninguém viu chegar a isso. Foi só eu que não vi ou tava óbvio mesmo? É tão genial. O que você achou, Salvador? Não, eu não vi chegar também, Gus, e assim, eu num primeiro momento fiquei com medo. Eu falei, isso aqui vai parecer uma piada ruim. Mas assistindo, no final, você fala, pô, funcionou isso aqui. E a coisa do botãozinho, não, sim, funcionou. No final, funcionou. Mas eu achei que eles correram um risco danado ali, porque podia parecer uma paródia do negócio. E no final funcionou. Então, mostraram grande sensibilidade em desenvolver essa ideia, que é uma ideia bem sacada e que resolve esse problema do Grogu, né? Não resolve totalmente, ele continua tendo limitações, mas melhora um pouco. E acho que também agrega novos elementos à narrativa, porque aquela coisa dele ficar andando no bercinho também é meio cansativa. Depois de um tempo você fala, bom, tá na hora desse moleque, né, aprender a andar aí, sei lá, alguma coisa precisa ser feita, porque ele não pode ser um prop o tempo inteiro. E ele deixou, com essa coisa do IG-12, ele deixou de ser um prop, ele deixou de ser um objeto de cena e passou a ser um personagem que se desloca pela cena com independência. Eu acho que isso trouxe uma camada nova. Poderia ter dado muito errado, poderia ter ficado ridículo, mas eu achei que funcionou. E você, Murilo, curtiu o nosso IG-12... Quer dizer, agora é Din Grogu, né? IG-12 Din Grogu. Nossa senhora, é um Megazord. Cara, eu vou te dizer o seguinte, cara. Eu vou comparar depois com uma outra cena que eu acho que repete o mesmo efeito. É uma piada horrível, mas é Star Wars na veia. É muito Star Wars uma coisa dessa, sabe? Star Wars, eu acho que, historicamente, desde a trilogia clássica, ela anda de mãos dadas com a sátira, com a cafonice, sabe? Tem uma cena no finale que é o... Fugiu o nome do... Tô fugindo todos os nomes. O R2-D2 da vez, o... R5, o gigantesco R5, gigantesco, tá? Estava lá em A Nova Esperança. Exato, nós tivemos um arco de redenção do R5 nessa temporada. Então, esse droid coadjuvante do Uma Nova Esperança,
ganhou um arco inteiro narrativo e um arco de redenção. Foi espetacular. Enfim, Cara, aí... sabe o que é o mais doido? Só fazendo um parêntese aí, Murilo. Eu quero terminar minha tese. O R5 é o droid que pifa do nada pra o Luke pegar o R2. E aí, cara, por anos existiu uma teoria no fandom que o R5 é o droid Jedi. Ele sentiu na força que o R2 trazia o recado da Leia e ele pifou de propósito pro Luke pegar o R2. Enfim, aí tá lá o R5 e aí vem um monte daqueles droidzinhos do Império e ficam batendo nele. E aquilo é de uma cafonice estúpida, mas não fica algo mais Star Wars que aquilo. Tu procura por Star Wars no dicionário, vem um framezinho daquele lá 3x4 ilustrando. E toda essa história do Grogu no cara lá é muito Star Wars, cara. É uma piada que é muito típica. Eu me sinto muito dentro do universo quando eu vejo essas coisas acontecer, sabe? Porque às vezes, e Mandalorian tem isso, Andor tem isso de ser mais sério, de perder um pouco às vezes o senso de humor, e isso nos coloca muito dentro do universo. É Star Wars aplicado na veia, eu acho. Boa, cara. Falando em cafonice, eu queria trazer aqui um pouco, vou ser polêmico, tá? Vou ser polêmico por trazer isso desse jeito. Mas vou jogar assim, ó, pá, no colo de Salvador. Moff Gideon de novo. Vai, Salvador. Não, e ainda Moff Gideon versão Darth Vader mal feito, né? A pegada foi mais ou menos essa, né? Eles quiseram fazer, e achei esquisitíssimo, né? O que foi revelado aí no finale, a coisa dos clones dele. Ele queria fazer um exército de clones dele mesmo, só que ele conseguindo mexer com a força. Era louco. De novo, perdão. Acho interessante como conecta com a coisa toda do Palpatine, a ressurreição dele lá na frente e tal, essa pesquisa com os clones, parece ser uma obsessão dos imperiais, né? Depois que eles acabaram com o exército de clones e roubaram lá toda a tecnologia de caminho, e a gente viu bastante disso em Bad Batch também, é uma obsessão dos caras, mas ficou meio esquisito ali, não dá pra entender o que o cara queria com aquilo, e o traje dele meio Darth Vader e tal, ele já era, né, claro, como todo imperial, aquele visual preto, mas até a voz dele no capacete eles deram uma alterada pra soar meio robótica, meio Darth Vader. Então foi assim, usaram um Darth Vader genérico pra fechar a temporada aí, com algum sabor Star Wars, achei meio... Nada contra a volta do Gideon. Acho que o ator é bom, o personagem é ok, mas achei um truque barato para tentar elevar aí as apostas no final, criar esse Darth Vader genérico aí. Esse aspecto eu não curti muito, não gostei muito. Mas, enfim, funcionou, vai. Não é uma coisa também que eu falo, nossa, que lixo. Não, ficou ok. Podia assim, ter uma sequência de escolhas talvez um pouco mais inspirada. Sim, acho que, como o Murilo falou, tem muitas coisas boas nessa terceira temporada e muitas coisas inspiradas, muito bacanas. Essa eu acho que não foi uma delas. Pois é, cara. Eu também, assim, o retorno dele não me incomoda. Eu acho que é legal porque você marca ele como o vilão da série, né? A gente vai poder falar, não, o vilão de Mandalorian é o Moff Gideon. Ponto. Mas, cara, ficou uma coisa tão caricata e a temporada ela foi dando pequenas pistas, tipo, olha, eu soube que o Moff Gideon ele conseguiu sobreviver, ele tava em tal lugar, aí tem aquele cara da Nova República que vai lá e acha a nave, que o Moff Gideon não tá mais, os Mandalorianos, sabe? Você tinha tanto potencial a partir do gostinho que foi dado durante a temporada, e aí quando o Moff Gideon chegou, eu senti que ele não cumpriu toda essa expectativa que foi criada em relação a ele, sabe? Explicar melhor como que ele se safou, sabe? Eu gostei da armadura no sentido dele usar a tecnologia mandaloriana, o Beskar e também o exército dele ali, dos Stormtroopers ali que ele tem, também você vê que adotou Beskar também. Eu acho isso legal, ele usar a arma do adversário, eu acho isso bacana. Mas acabou caindo pro lado caricato demais. Você concorda, Murilo? Concordo que foi uma má escolha. E eu disse no começo do podcast, né, que essa temporada trazia o melhor que o Mandalorian já tinha feito e o pior também. E eu acho que isso traz
traz do pior de Mandalorian, porque é uma ideia muito reciclando coisa que a gente já viu. Pá, cara, não aguento mais clone, entendeu? Não aguento mais clone. Aí o vilão que é um Darth Vader da 25 de março. Então, assim, eu acho que foi uma má decisão. Eu acho que Mandalorian pode muito mais do que ela apresentou aqui, entendeu? Aquele vilão canastrão de Star Wars que funciona quando não é repetido a esmo, entendeu? Só que, cara, já deu. É aquela sensação que é um cara que eu já vi 25 vezes, entendeu? Então eu achei, assim, uma decisão que compromete muito a temporada e é comprometida por essa decisão na finaleira. Decisão, assim, muito pouco iluminada. Entendi. Mas, cara, uma coisa que eu acho que todos aqui talvez vamos concordar, que foi um tiro fora da caixa, mas que funcionou muito bem, foi a forma como eles utilizaram essa terceira temporada de Mandalorian para explicar o contexto político da galáxia. O jeito que eles deram uma pausa ali na história do Din Djarin para ir lá para Coruscant, para a gente ver mais sobre o estado da Nova República, né, o que estava acontecendo, saber mais também, um pouco mais perto do final, do 7º episódio, como que também os remanescentes do Império estão se organizando. Então, assim, você traz um contexto de galáxia, você sai do microcosmos do Mandaloriano, ou dos Mandalorianos, e você vai explicar o que é que está pegando na galáxia. Salvador, você tá comigo nessa? Você curtiu essa introdução aí? Eu acho que ela é o caminho para o tal do Mandoverso, né? Quando você constrói, você mostra o que tá pegando no universo, você realmente dá esse sentido à série e às séries que estão nessa mesma linha do tempo, aí, esse mesmo período da galáxia, né? Totalmente, Gus. Foi uma escolha interessante deles e me lembra muito o formato de romances, né? De livros, em que você tem aqueles capítulos que intercalam, que parecem ser uma outra história e lá na frente eles vão se conectar, né? E são personagens totalmente diferentes, é como se tivesse dado uma pausa numa parte da história para acompanhar outra parte da história. Eles fizeram isso. Eu acho que esse episódio é o meu episódio favorito da temporada, né? É o terceiro, é o capítulo 19, em que eles justamente mostram essa coisa da Nova República recrutando os caras, desnazificando, né, os imperiais, como foi feito também na Operação Clipe de Papel com os americanos, depois que pegaram os nazistas e tal. Tipo, você pode ser um membro produtivo da sociedade e tal, não sei o quê. E ainda muito presos à burocracia imperial, tudo bem, em nova forma, mas ainda com aquele mesmo ritmo, aquela mesma estrutura de governo meio esquisita, meio... tudo parece meio sinistro, né? E eu achei que é uma sequência que não só vai se conectar mais à frente na temporada e vai se justificar como estando ali, né? Diferentemente do que a gente viu, por exemplo, no livro de Boba Fett, que invariavelmente vai ser o nosso mau exemplo de coisas que eles não deviam ter feito. Aqui não, aqui você vê que tudo bem, jogaram isso aí do nada, parece que de repente a série virou Andor, mas lá na frente vai se conectar e você vai entender a justificativa para aquilo estar nessa série e não em outra. E, ao mesmo tempo, aproveita para construir o universo de forma mais ampla, algo que a gente já vê aí que parece estar despontando e vai ter um grande ponto culminante lá no filme do Dave Filoni, né, para cinema, que vai abordar a Nova República. Então, eles estão pegando esses pedacinhos todos aí e eu imagino que um grande encontro desses elementos vai estar nesse filme. Eu gostei muito dessa escolha e gostei muito desse episódio em particular. Acho que é meu episódio favorito da temporada. Eu acho que a narrativa ali, seguindo a história do Dr. Pershing, né? Ele que está envolvido diretamente nessa pesquisa por clones. Eu discordo do Murilo no quesito de trazer a questão dos clones de volta. Eu acho que o jeito que eles estavam... Até mostrar aquele monte de clone do Gideon, clone usuário da Força, eu tava legal com a história de clone voltar ali, eu titubeei. Mas ainda não precisamos julgar só por causa daquela cena, né? Eu acho que dá para analisar a temporada como um todo, que é o que a gente tá fazendo aqui, e eu acho que essa narrativa aí do Dr. Pershing, ele, né, tentando lutar pela pesquisa dele, né, porque você vê que é um interesse genuíno que ele tem na questão dos clones, ele realmente estava no Império, porque o Império dava uma plataforma para que ele pudesse trabalhar nisso, coisa que a Nova República nem sabe como fazer, ele mesmo não sabe a quem recorrer, né? E você acaba vendo esse engessamento que, em teoria, a gente atrelaria
aos imperiais acontecendo na estrutura de Estado da Nova República. Murilo, você gostou dessa contextualização de universo também? Gostei muito, Gus. Gostei, assino muito embaixo assim, do que o Salvador falou, porque eu acho que dá uma oportunidade de Mandalorian sair do samba de uma nota só. É verdade que, como eu falei anteriormente, essa questão, a gente tem que dividir as nossas opiniões artísticas em relação à série e as opiniões comerciais. Eu acho que elas comercialmente se perde um pouco. Agora, artisticamente, eu acho que dá a oportunidade de sair do samba de uma nota só do Mandaloriano e do Grogu. É o meu episódio favorito também, exemplo de Salvador, esse terceiro episódio, exatamente por ser um assunto que nos interessa, assim. E mostrar e Kenobi, eu acho que mostrou um pouco isso também, de sair um pouco do lance do preto no branco do Império, sabe? Tipo, o Império é formado 101% pelo mal encarnado, e não, tem gente que tá ali fazendo o seu trabalho, tem a gente ali que o Império tá bancando a sua pesquisa, como qualquer Estado. No caso deles, é um Estado ditatorial, autoritário, então ele é mal por natureza, mas que ali não é uma coisa tão preto no branco, existem exceções, existem muitas coisas acontecendo nesse contexto da galáxia pra gente ficar tendo opiniões tão preto no branco e tão taxativas sobre os personagens. Então, ela traz todo esse debate que, pelo menos eu, Murilo, me apetece muito. Eu gostei muito desse arco e gostei muito dessas decisões. Boa, cara. Agora você falou aí que realmente o Império, ele não é, né, a encarnação do mal por conta das pessoas que fazem parte, mas a gente vê também que a Nova República não é 101% o bem, porque você tem até imperiais infiltrados na Nova República, que é o caso da amiga do Dr. Pershing, que a gente depois descobre que é uma informante do Gideon. O que você achou dessa dinâmica aí, Salvador? Acho que essa personagem ainda tem pano pra manga, né, nas próximas temporadas. Ah, sim. De início eu achei, eles estão fazendo a conexão com as origens da Primeira Ordem. Foi o primeiro reflexo que eu tive. Depois eu já comecei a pensar, não, vai ligar com o Thrawn e essas forças que ele vai trazer. Aí no final ligou com o Gideon, mas certamente essa personagem vai passar de mão em mão aí, né? Eles construíram essa nazistinha incurável e vão carregar ela, e ela vai transitar por esse meio aí, nascendo ali dos escombros do Império. A coisa também do Conselho dos Imperiais, lá o Conselho das Sombras, tal, eu achei bem legal. E de novo, o que eu acho que funcionou nisso foi que a história acaba se conectando lá na frente, porque aí você tem a questão de Nevarro lá, que estava ameaçado, e eles vão pedir ajuda para a Nova República, aí você encontra aquela parte da história que parecia estar tão desconectada, aparece ali, e aí é o Mandaloriano que tem que resolver a treta de Nevarro, que acaba culminando no desfecho dele, né? Ele acaba virando aí meio que um hired gun, né? Uma espécie de digamos, um mercenário da Nova República aí por vias tortas no final da terceira temporada, que eu acho que abre caminhos interessantes. Tudo isso só faz sentido se você tem essa preparação antes, esse cenário que é apresentado nesse episódio, que de início parece totalmente desconectado. Então, se o telespectador, nesse caso, ele tem um pouquinho de paciência, ele fala, não tô entendendo o que é isso, mas confiar nos roteiristas que essa história faz parte da história, ele vai bem. Ele chega ao final da temporada e fala, tá bom, beleza. Que foi uma coisa que a gente não viu em O Livro de Boba Fett. Pois é. Salvador, você falou aí de Nevarro. Eu acho que queria fazer esse gancho, e eu vou explicar meu ponto aqui. As 2 temporadas iniciais da série, elas têm o que eu comecei a chamar de síndrome do volume, tá? Volume é aquela tela maravilhosa, né, que 360, que você consegue criar um planeta, qualquer... Enfim, o que você quiser nela, de fundo, de paisagem, para você colocar os personagens no meio ali acenando, e você não percebe que é uma tela, você acha que é efeito especial, enfim. E as 2 primeiras temporadas sofrem, observando agora, elas sofrem da síndrome do volume, que faz com que todas as cenas tenham pouquíssimos personagens. O senso de escala, ele é muito pequeno, ele está muito próximo das pessoas. Essa temporada fura a bolha do volume. Você vê cenas de grande magnitude, naves enormes, sabe? Você tem a noção de que tem mais figurantes participando ali da série até. Mas em Nevarro isso não aconteceu, cara. Em Nevarro, invadir o Nevarro
50 pessoas correndo 12. junto com o cara. Pô, gente, é só essa galera aqui que tem que levar um planeta gigantesco. Os caras vêm aqui atazanar o Griff Karga e é só esses 50 malucos aqui que estão acampados aqui com o Griff Karga enquanto destroem a cidade. Você estranhou também, Murilo? Não, estranhei, mas também é bem Star Wars isso aí, né? É aquelas briguinhas que a gente tá acostumado a ver. Me incomodou, mas tipo assim, não mudou a alta do dólar pra mim. Mas todas essas questões de ambientação que tu falou, eu acho que evoluíram muito na temporada, essas questões. E uma coisa que pra mim evoluiu assim 101% é o ritmo da série. Terceira temporada de Mandalorian é outra série nesse sentido. Apesar de eu achar, inclusive, a primeira e a segunda melhores que a terceira, eu acho que alguns, mas até em ótimos episódios, eu travava alguns duelos arriscados contra o sono durante os episódios, pela questão do ritmo. Aqui não, aqui eu acho que eles consertaram isso lindamente. Não sei o que vocês acham, estou falando aqui uma grande besteira, mas isso é consertado, é mais dinâmico, tem mais escala, vira mais, até mais um pouco Mandalorian, que a gente tem uma temporada até um pouco mais pipoca nesse sentido. Então, pra voltar no que eu tô falando desde o começo, isso é do melhor que o Mandaloriano tem a oferecer nesse sentido. Agora, entendeu? 6 comédia esperando lá é sacanagem também. 6 Armandinhos esperando lá não dá. Cara, eu concordo com você em relação ao ritmo. Eu acho que a gente, nas 2 primeiras temporadas, tem alguns episódios que são só Mandaloriano e Grogu andando pela galáxia, resolvendo um negocinho ali, resolvendo um negocinho aqui. A história anda um pouquinho, mas você não vê evoluir demais. Essa temporada não. Essa temporada eu acho que eu só senti isso em um episódio, assim, e mesmo assim foi pra trama evoluir. Foi aquele episódio que aparece o Jack Black. O planeta do Jack Black. Eu achei fantástica a participação dele. Vamos já entrar nisso. Mas naquele episódio eles criam essa side quest, né, para o Mando e para Bo-Katan, mas com o objetivo de ter mais informações, de chegar nos outros Mandalorianos, e tem toda aquela cena lá que a gente já mencionou do Mando passando o Darksaber para Bo-Katan. Então você vê que tem um payoff a toda a missão ali. E tem também a questão do... Tenho dito, né? Que reapareceu. Pô, adorava o personagem da primeira temporada. Achei um toque assim maravilhoso. Acho que valeu o episódio só por aquilo. Mas esse episódio foi o que mais teve cara de Grogu e Mando em uma aventurazinha pequenininha que não vai contribuir muita coisa. Esse episódio você gostou, Salvador? Eu gostei. Eu achei ele bem diferente, né? Inclusive em termos de vibe, a vibe de muito crítica social alegórica, tal, que parece mais Star Trek do que Star Wars. Star Wars não faz isso com muita frequência, mas aí eles fizeram, né? O planeta da semana e a ideia da semana. E o Christopher Lloyd. Vocês estão falando do Jack Black, eu pirei no Christopher Lloyd. Também. Então, assim, elenco monstro, história legal. E a sensação que me dá com a ida para a 4ª temporada é que eles vão apostar mais nisso. E aí eu aproveito para fazer uma crítica retroativa. Os momentos que vocês falaram de ritmo e tal, os momentos que, para mim, e eu sei que é gosto pessoal, cada um vai ter... Os momentos que me cansavam mais em Mandaloriano é aquele... esse é o episódio que ele vai matar o monstro A. Aí depois tem um episódio que ele vai matar o monstro B. Todas as temporadas tiveram um pouco desse negócio. Essa temporada também começa um pouco nessa vibe lá. Ele mata os 2 monstros antes de engrenar mesmo. Eu acho que é a hora que ela fica repetitiva. Então, se for para fazer a aventurazinha da semana, eu acho mais legal que seja feito como foi feito aí no 6º episódio, capítulo 22, do que essa coisa agora o Mandaloriano e o Grogu vão lá matar um monstro. Que eu acho que já foi feito até a morte na série, não devia mais ter. Vamos ver como é que vai ser a 4ª temporada. Mas eu gostei dessa quebra de ritmo e essa mudança, e eu acho interessante essa coisa do aspecto episódico, com consequências, né, para o resto da temporada, mas ainda assim se assiste ao episódio e fala, tem um arcozinho, tem uma historinha legal, que não é simplesmente vamos superar um obstáculo, mas tem uma coisa de ligar pontos e ver uma cultura diferente, e eu achei bem legal esse episódio. Você não quer ver mais monstro, mas a bola do mitossauro segue quicando, né, Murilo? Segue quicando, e eu acho que a gente vai ver na 4ª temporada, e a crítica do Salvador, apesar de ter um fundamento, é muito do cerne do que é Mandalorian, vamos matar o monstro.
eu acho que é muito Mandalorian. Não veja Mandalorian. E eu acho muito difícil que eles fujam muito dessa vibe dentro da série. Agora eu concordo que esse episódio, e até o lance de ter o Christopher Lloyd e o Jack Black, mostra um pouco desse teor mais pipoca que eu acho que eles tentaram trazer na terceira temporada, menos aquelas tomadas longuíssimas que aí dava aquela baixada de farol e depois voltava. E eu acho que nesse espírito de ver o Christopher Lloyd, de ver o Jack Black, mostra até o Mandalorian um pouco mais acessível pro público, não que antes não fosse, o Mandalorian é um sucesso absurdo, mas pra Dona Maria e pro seu João, parece uma temporada mais acessível. Eu acho que eles vão caminhar um pouco nisso. Agora, deixa eu perguntar pra vocês uma coisa. João Favreau matou a saudade do Homem de Ferro nessa temporada aí, né? Vocês não tiveram essa sensação? Não foi só o Homem na Caverna, né? Foi os Mandalorianos tudinho na caverna. Matou. Exatamente, cara. Pois é, eu senti essa pitadinha do Jon Favreau aí no episódio. É porque, cara, esse esconderijo deles é escondido, mas não é, né? Então, o cara lá, o piloto da Nova República, foi muito fácil pra ele conseguir achar esse esconderijo. Ele deu uma sobrevoada, falou: ih, rapaz, a nave ali, vou ali. Eita, achei. Também os caras ficam no quintal brigando o dia inteiro lá, pô. Pô, pois fica treinando no quintal lá, pô, tá se escondendo ou não? Se decida, né? Não, e teve algumas coisas também que, assim, desafiam um pouco a suspensão da descrença, porque a gente viu naquele episódio que eles vão resgatar o moleque do dragão lá, uma hora acaba o combustível da mochila de um deles lá, tal, o cara cai, aí eles precisam fazer todo um esquema pra ir atrás do dragão e tal, não sei o que. Porra, chega no final, o que os caras gastam de combustível, o cara vai até a nave lá na estratosfera, volta, dá um passeio, pula de paraquedas e cai mais um pouco, e voa mais. Virou Homem de Ferro total, não acabava aquele combustível do bagulho, não acabava mais. Mas o lance dele se escondendo lá e brigando no quintal me lembrou muito Ataque dos Clones, que aí o Anakin e a Padmé estão se escondendo, mas vão pra uma lua de mel paradisíaca em Naboo, entendeu? Curtir a vida. Mas como eu falei, esses tipos de problemas, eles existem, mas existem em Star Wars desde 77, entendeu? Isso é verdade, eu também acho. Não dá pra ficar encucando também muito com essas coisas, não. Acho que tem a suspeição da descrença aí. Se fosse Star Trek, eu ficaria mais brabo, entendeu? Eu acho que é da natureza das diferenças das franquias, sabe? Me incomoda menos. Certeza. Me incomoda, outras coisas incomodam mais, eu acho que nessa série de Star Wars. Mas, estamos falando de Star Wars, temos que falar de quê? De Jedi. Kelleran Beck. O homem que salvou Grogu. Não podemos deixar de falar deste Jedi sensacional, interpretado por Ahmed Best. O melhor, né? Tá no nome. Ele é o melhor, tá no nome. Ele que fez o Jar Jar Binks, sofreu uma onda de hate enorme, cogitou até suicídio, mas voltou para Star Wars, como Kelleran Beck, antes de Mandalorian, né? Ele fez uma série não canônica aí de jovens e brincadeira. Ela saiu pra TV, né? Acho que foi Disney XD, alguma coisa, Disney Junior, alguma coisa assim que saiu. Mas ele é lá o Mestre Jedi Kelleran Beck, ele que dava as regras dos padawans que eles tinham que seguir lá no desafio da série. Mas aqui, ele foi agora canonizado, porque Mandalorian é canônico, ele foi canonizado, e ele é o cara que salvou o Grogu durante a Ordem 66, Salvador. Aqui, que belo retorno do Ahmed Best a Star Wars, hein? Não, achei super legal, não só... Bom, sempre que os caras fazem flashback da Ordem 66, daquele momento ali do episódio 3, eu sempre piro. Não importa qual é a série, não importa... Pra mim sempre dá uma coisinha diferente. E com esse ângulo bacana, de contar um pouquinho do passado do Grogu, né? E saber, ele já tava no radar ali dos Jedi, ele estava sendo treinado, e aí dá essa derrapada toda, e Ordem 66, e pá. E foi importante, eu acho, para construir a história do personagem e para redimir aí o Ahmed Best como o Jedi que ele interpretou até então de forma quase lúdica ali no outro programa, e agora, de fato, mostrando que ele estava lá mesmo, não é só um personagem de brincadeira para um programa específico, mas é um personagem válido aí no cânone de Star Wars. O que eu queria ouvir de vocês, já aproveitando a provocação, já que estamos falando de Ahmed Best e de Kelleran Beck,
Eu queria saber o que vocês pensam do outro personagem dele, porque pra mim, eu tenho que Jar Jar Binks tinha uma conexão com a Força. Ele não era treinado, mas ele tinha uma conexão com a Força. Quero saber de vocês o que vocês acham dessa hipótese. 2023 e a gente vai debater Jar Jar Binks, Salvador. Pelo amor de Deus. Questão. Você tá trazendo a redenção, é o arco, pô. Gus, a exemplo de não tanto quanto, mas a exemplo de Nêmesis, Jar Jar Binks é tema atual. Tema atual. Porque é o seguinte, cara, o hate que o Coisa recebeu durante as produções das prequels, não só ele, o Jake Lloyd, que tudo bem, podem não ter tido a atuação mais brilhante da história do cinema, foi muito fora do que eles mereciam, foi muito, tá me fugindo a palavra, quando uma coisa ela não é equivalente ao que se merece, desproporcional. Foi muito desproporcional, e isso é tema atual, exemplo de Nêmesis, porque a gente vê hoje, cara, em várias produções da cultura pop, gente sendo massacrada, às vezes por atuações de 10 minutos, a gente não sabe a menor ideia sobre o que os caras vão fazer ainda, e a gente vê gente sendo massacrada, entendeu? Então é tema atual, e que bom que Star Wars vem e resgata esse cara para mostrar que isso não deveria ter lugar no mundo de hoje, entendeu? Assim como não deveria ter lugar no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que era a trilogia prequel, muito menos hoje, e que é decepcionante que a gente que acompanha e vê como o mundo deveria ser melhor, como essas produções, a gente não conseguir proteger esses atores. E tu vê, cara, o Jake Lloyd acabou a carreira do guri, o Coisa pensou em se matar, então é muito importante que Star Wars tenha ressignificado essa atuação. Tá, o Salvador falou uma bobagem e eu falei sério. Não, eu não falei bobagem, não. Eu queria discutir a sério aquilo, mas eu acho muito oportuno o que você está falando, porque, infelizmente, é uma coisa recorrente em Star Wars e muito forte em Star Wars. A gente viu aí em Kenobi o ódio com a atriz lá, a gente viu na trilogia sequel o ódio com os personagens principais, principalmente a Rey. É uma coisa muito enraizada na cultura do fandom de Star Wars, que precisa ser desconstruída com urgência. Então acho muito legal a atitude da Lucasfilm de escalá-lo para esse papel e para essa cena, justamente para fazer esse esforço de desconstrução, para os fãs começarem a entender, olha, o ator não é o personagem, você pode não gostar do personagem, o ator não tem nada a ver com isso, né? E você precisa, em alguns casos, ir para a sua psicóloga, para o seu psicólogo, para entender por que você não gosta de um determinado personagem e de um determinado contexto de história, e não culpar o coitado do ator que está lá fazendo o papel, sendo pago para isso, contratado para fazer daquele jeito e não de outro jeito, porque tem diretor, porque tem roteiro, porque não é o cara que tira da cabeça dele. E retomando do que eu falei e que ninguém mordeu, eu insisto, Jar Jar Binks tinha uma conexão com a Força, não conhecida. Tudo que ele faz ao longo dos episódios da trilogia prequel conduz a história de maneiras importantes. E em alguns momentos você vê que ele, apesar de ser completamente estabanado, ele tem resultados positivos. Na batalha lá de Naboo, por exemplo, ele tá todo atrapalhado, mas ele dá uns tiros nos caras, ele puxa a bolinha que explode os outros caras. Ele tem uma conexão com a Força, ele faz coisas que ele não deveria conseguir fazer e que ele nem tem a intenção de fazer. E ele faz pro bem e pro mal, que a Força tem isso. A Força tem o lado sombrio e tem o lado luz. Em dado momento, no episódio 1, ele joga pro lado luz. Chega no episódio 2, quando ele libera a construção do exército de clones, ele tá jogando pro lado sombra. Mas ele tem uma conexão com a Força. A Força tá ali na cabeça dele, lá no canto da cabeça dele, fazendo ele fazer as coisas. Eu tenho essa tese e vou morrer com ela. Mas, esse foi o momento. Ok, Grandpa, now let's go back to bed. Aqui peraí, do Resenha Jedi. Fala, Murilo. Gustavo, eu quero fazer duas questões sobre os dois temas que a gente tá discutindo. Um é uma pergunta pra ti, Gus, que de nós três aqui é o que tem mais, acho, conhecimento de canon, de Star Wars. Cara, mas a priori, não é qualquer pessoa que pode ser conduzida pela Força? Qualquer pessoa? Pode nascer com a Força. Não, tu pode usar a Força, tu tem que nascer com a Força, tá? Mas tu ser, tipo, não sei que todos são suscetíveis à Força, mas a Força não pode colocar minhoquinha na cabeça de qualquer um, ou tu tem que ser um usuário da Força? O que é colocar minhoquinha na cabeça de um? Eu não tô entendendo. Porque se um Sith pode botar minhoquinha na cabeça de qualquer um, não precisa ser usuário da Força. Cara, não precisa de muito cânone também. Se você juntar o que foi dito no episódio 1 com o que foi dito no episódio 4, isso é mais ou menos
pega ali, né? Então a força é um negócio que envolve tudo. É como se fosse um campo de energia perene que está envolvendo tudo. Quem consegue criar desequilíbrios na força, ou seja, fazer a coisa pender para um lado ou pender para o outro, são aqueles que são sensíveis à força. E aí volto para o episódio 1, que ninguém gosta disso, mas é a verdade, lamento, é canônico, é por causa dos malditos midi-chlorians. Você tem que ter os midi-chlorians que eles permitem você ter essa conexão com a força. A minha hipótese, Jar Jar Binks tinha uma contagem de midi-chlorians bem razoável, mas nunca foi treinado. Tava lá escondido em Naboo, os caras viviam reclusos, então os Jedi não recrutaram para treinar e tal, e ele é esse cara aí. Agora... Eu tenho a segunda coisa que eu queria falar ainda, que era só para concluir a questão dos massacres, que é... Eu concordo com o Salvador, que é muito presente em Star Wars, mas eu acho que no momento que a gente vive da sociedade, todos os fãs estão sendo contaminados por isso. A gente vê em Senhor dos Anéis, os caras, meu Deus, não é Senhor dos Anéis, meu Tolkien. A gente vê em Star Trek... Já era assim, nos filmes... A gente já vê Star Trek, sei lá, Sonica Martin Green, o Paul Wesley sendo massacrados. Cara, é Star Wars, mas o nosso mundo virou esse mundo dos massacres, entendeu? Pois é, a internet ela deu voz para os idiotas, a gente. Mas enfim, depois dessa reflexão aí sobre retornos e perdão e Jar Jar Binks, vamos encaminhando para o final. Quero saber de vocês, de 0 a 5, qual que é a nota de vocês para a terceira temporada. E eu quero saber também como que vocês ranqueiam aí as temporadas de Mandalorian agora que a terceira acabou, né? Vocês acham a terceira melhor, a segunda melhor, a primeira melhor? Vou começar com você, Murilo. Sua nota e o seu ranking. Minha nota para essa temporada, ela é... Eu tô entre 2 e 3. Vou fechar no 3, tá? 3 de 5. Mais positivo. 3 de 5 e eu ranqueio no 1, 2, 3. Olha só, muito bem. E você, Salvador? Qual que é a sua nota de 0 a 5? Como que fica o seu ranking das temporadas de Mandalorian? Bom, eu tô acostumado a ranquear de 0 a 4, então no TB a gente ranqueia de 0 a 4, mas eu vou fazer aqui, vou recalcular para falar de 0 a 5, afinal de contas estamos criando uma nova tradição aqui. De 0 a 5, tem meia estrela, né? Pô, tá valendo, eu autorizo. Então tá bom. Eu autorizo. A temporada 3 eu daria 3,5. A melhor temporada para mim foi a segunda, que eu daria 4,5, a primeira eu daria 4 e essa 3,5. Olha só, eu vou dar um 4 categórico aqui nessa temporada e acho que sim, foi a melhor, um pouquinho melhor do que a segunda temporada, tá? Vou dar um 4,25, que a segunda temporada fica com 4 e a primeira com 4 também, um pouquinho melhor, 3,9, vai, pronto, só para não ficar tudo igual. Mas assim, eu acho que foi uma temporada muito importante. Assim, eles tomaram o risco de abrir as portas para outros personagens e outras histórias. Quando você toma o risco, você erra. Mas eu não acho que descarrilhou em momento nenhum. E eu acho que abriu a possibilidade aí de muita coisa acontecer agora nesse momento do universo de Star Wars, esse espaço aí entre 5 e 10 anos depois do retorno de Jedi. A gente sabe que a Ahsoka já está aí para podermos saber mais o que é que acontece aí nesse momento da galáxia, saber mais um certo queridão chamado Thrawn. Então assim, né, é aquela coisa, é acabando uma série e o hype para outra já começando, porque esse período de Star Wars eu particularmente amo de coração. Então o hype para a Ahsoka já está altíssimo, mas claro que o Resenha Jedi continua até lá, não vamos ter um hiato gigantesco novamente, vamos continuar aqui analisando séries, filmes, enfim, trazendo muito Star Wars para vocês. Queria agradecer Salvador Nogueira, Murilo von Grol, por esse papo bacana aqui, a gente falando da terceira temporada de Mandalorian. Na próxima semana a gente está de volta. E já, daqui é o quê? Tem Star Wars novo daqui a 15 dias, é Visions, é May the 4th. Vai ter muita coisa pra gente falar ainda, galera. Até a próxima, que a força esteja com vocês.